ele sempre, nossa dupla, Dr. Roberto Navarro, nossa chefe Malu Lobo. Olá, boa tarde. Bem-vindos pra gente. Você assistiu que tá aqui na última semana, Opa, né? fechar o ano. Toda especial, fechar o ano. E o assunto, Fechar o gente, achei tão interessante, porque a gente não para pensar nisso, né, doutor Roberto? Os nutrientes da alimentação, a gente acha que nosso corpo absorve tudo todo o tempo, que a gente consegue dar conta só com a alimentação. Será? É o que você vai contar pra gente hoje, né? Vamos ver quando é que isso não acontece. E Malu vem com uma receita toda geladinha. Sim. Panna cotta. Isso. Ai, uma que receita delícia. Fácil, gostosa, inclusiva, né? Porque a gente precisa se preocupar hoje de quando a gente vai fazer a ceia, essas ceias hoje colaborativas, né? Que todo mundo leva um prato. Verdade. E a gente tem que pensar em todas as pessoas que às vezes têm algum tipo de intolerância, que não pode consumir, ou que é vegano, ou que é vegetariano. Então essa receita é uma receita simples, fácil, saudável. E que vai ser colocada na mesa para que todo mundo possa comer. E que vai ao encontro também um pouco do nosso da pauta assunto, total com os nutrientes, do né? Sim, exatamente. E país total. tropical, gente, temos tudo. Vamos aproveitar esse calorzinho, Exatamente. né? Que esperamos agora que venha para ficar, né? Eu amo o frio, mas já que a gente está no verão, nós temos que ter verão, Vamos né? aproveitar. Não, tem então, Exatamente. acho que todo mundo concorda. E é uma receita super refrescante, gente. Fica pronto em menos de meia hora. Fica super visual, você vê que linda, né? Você coloca numa mesa, você enfeita a mesa com ela. Então, isso é muito legal. Então... Pensou em tudo, Malu? Já fica aí uma dica para as festas. Vamos que vamos, doutor Roberto? Bora. Vamos começar nosso assunto? Você de casa manda perguntinha no @Você Bonita TV. O que a gente tem que começar compreendendo quando a questão é absorção de nutrientes? Exato, Carol. Primeiro, entender que não adianta a ingesta, como a Carol falou, porque às vezes a gente, mesmo comendo, passa a ter, às vezes, alguma deficiência de um mineral, de uma vitamina ou proteica, enfim. A absorção do intestino, Carol, é no intestino. O intestino é o órgão que absorve, né? Então, a gente vê, às vezes, no consultório, e vou falar aqui situações específicas, onde o paciente começa a ter, às vezes de maneira sutil, sintomas que já podem estar ligados a um desbalanço de algum mineral, alguma vitamina. No início dessa deficiência, né, no começo ainda leve, sintomas podem ser sutis. Às vezes um cansaço, uma fadiga, uma concentração ruim, mas se essa absorção intestinal não ocorre, ela progride, aí tem situações mais graves, aí é um quadro que precisa de intervenção, de tratamentos específicos, porque aí vem a desnutrição mesmo, Carol. O paciente começa a ter uma desnutrição clara, perda de peso, aí já é um quadro mais avançado que o médico tem que ficar atento para poder corrigir essa deficiência, né? E como o tema é complexo, Carol, é difícil a gente conseguir resumir tudo só no programa. Se a gente colocar a síndrome desabsortiva na medicina lá para procurar, você vai ver assim N situações. O que eu fiz foi resumir pelo menos os principais, Carol, e a gente vai debatendo ao longo do programa. Acho que a produção vai colocar aí um resumo de 4 situações onde a absorção de nutrientes no intestino vai diminuir, né? Nós vamos falar um pouquinho das doenças específicas que acometem o intestino, tá? Vamos falar de alguns medicamentos que também podem atrapalhar a absorção de nutrientes no intestino. A interação de nutriente com nutriente, tá? Isso uma eu acho competição, que é uma né? competição, né? Eles podem concorrer pela mesma portinha de entrada. Então, o excesso de um diminui a absorção do outro. Vamos falar nisso aí também. E eu não podia deixar de trazer a cirurgia bariátrica, né? Que é uma intervenção para perda de peso, mas dependendo da técnica que se usa, vai haver uma absorção menor de minerais, principalmente ferro. Aí a gente vai comentar um por um aí durante o programa. Então vamos para as doenças intestinais, né, doutor Roberto? Vamos lá. Esse é o mais preocupante, Carol, porque algumas doenças que atacam a mucosa do intestino, que inflamam a mucosa do intestino, que é por onde se absorvem os nutrientes, são as que mais levam à desnutrição. Então, por exemplo, doença celíaca é um bom exemplo de uma doença autoimune, onde anticorpos atacam a mucosa do intestino pela presença do glúten, e isso começa a trazer uma má absorção não só de ferro e cálcio, que também ocorre muito essa má absorção, mas má absorção às vezes de proteína, de gorduras. É um paciente que começa às vezes a ter uma anemia que ninguém sabe de onde vem, quando é muito inicial, né, por falta de ferro, e quando o paciente começa a se desnutrir, perda de peso, diarreias, aí o diagnóstico tem que ser feito com uma certa urgência, senão o paciente corre risco de vida. E tem outras doenças autoimunes também, que atacam o intestino, que são as doenças inflamatórias intestinais mais clássicas, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças muito graves quando o diagnóstico é feito. Geralmente o paciente já tem algum grau de desnutrição,
principalmente a absorção de ferro, né, a absorção de cálcio também, de algumas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina K, mas são doenças que precisam de uma intervenção, Carol. Puxa. Não tem jeito, são pacientes que precisam de um diagnóstico correto e a gente tem que corrigir, obviamente, esse desbalanço, né? Essa desnutrição tem que ser corrigida e muitas vezes até na forma intramuscular ou endovenosa, porque nem sempre o intestino está conseguindo absorver tudo que é importante. E tem uma doença que ataca o estômago, que também é chamada autoimune, chama anemia megaloblástica ou gastrite atrófica. São anticorpos que atacam uma parte do estômago. O estômago tem que produzir uma substância chamada fator intrínseco que ajuda a vitamina B12 a ser absorvida. Sem esse tal fator intrínseco produzido no estômago, a vitamina B12 que a gente ingere pode se entupir dela, que ela não vai ser absorvida. Puxa. Então, na gastrite atrófica existe também um desbalanço muito grande de vitamina B12, né? Aí tudo isso, óbvio, o diagnóstico é feito e se inicia também as correções através de tratamentos. O início, de qualquer forma, de tudo, doutor Roberto, dessa investigação é através de exames laboratoriais. A parte clínica também é extremamente importante, né? Enfim, para ouvir as queixas, mas precisa realmente ter esse complemento dos exames de sangue. Sem dúvida. Demonstrando que está um déficit ali. Sem dúvida. O médico fica atento. Às vezes, no início dessas patologias, é que os sintomas são muito sutis. Às vezes, não tem nenhum quadro, às vezes, até de desconforto abdominal. Porque na maioria dessas que eu citei, nas doenças inflamatórias intestinais, na doença celíaca, o paciente começa a ter quadros de alteração intestinal, diarreias, e começa a ter dor mesmo, né? Cólicas, né? Mas a gente tem que fazer exames, sem dúvida. A gente só consegue mensurar o impacto disso através de exames, até para fazer o próprio diagnóstico. Os diagnósticos são feitos através de exames específicos, seja a doença celíaca, as doenças inflamatórias intestinais, gastrite atrófica, tem exames de sangue e exames de imagem, às vezes a endoscopia, a colonoscopia, a biópsia da região que às vezes já está um pouquinho afetada, mas o diagnóstico é feito pela análise clínica e laboratorial. Precisa, né? Sem dúvida, senão fica vago. O próximo item que está lá, além das doenças intestinais, tem os medicamentos. Medicamentos, eu peguei pelo menos os 3 que são mais frequentes de uso no dia a dia e que podem interferir na absorção de nutrientes no intestino. Primeiro, os prazóis, né, que é aquele grupo de medicamentos que são para tratamento de gastrite, de úlcera, né? É uma família que a gente chama de prazol. Não que o uso por tempo curto seja problemático, Carol, não necessariamente. Você pode usar para tratar por um tempo, até 90 dias, que eu acho que é o limite que se está colocando hoje com o uso dos prazóis, porque eles vão diminuir a acidez do estômago, o que vai trazer o conforto de não ter aquele quadro, desinflamar o estômago, mas você vai, sem essa acidez do estômago adequadamente, vai ter uma digestão pior da proteína, mas ainda vai absorver um pouquinho, mas a vitamina B12 e o cálcio e o ferro podem ter uma absorção comprometida pelo uso de prazol. Então, se você usa por orientação médica por um tempo curto, ok. Se você compra por conta própria e começa a tomar, que vira remédio de cabeceira, aí tem que tomar cuidado. Tá? A metformina também, muito usado pelos diabéticos, pode diminuir um pouco a absorção da vitamina B12, mas tem que ficar em alerta porque não é algo que começa em um dia, não. Mas a médio prazo é sempre interessante dosar no sangue. Eu faço isso com meus pacientes que tomam a metformina. Eu doso a vitamina B12 para ver se está começando a ficar em níveis mais baixos. E a gente às vezes tem que suplementar em alguns casos, né? E se usa às vezes a diminuição de nutrientes até a favor de perda de peso, né? Os desabsortivos que a gente fala, o Orlistat, por exemplo, que é um medicamento, isso não é nome comercial, é nome doçal, ele diminui um pouco, inibe uma enzima que ajuda a quebrar a gordura que a gente come para ser absorvida no intestino. Ela precisa passar por um processo de quebra. E o Orlistat inibe em 30% isso. Só que ao mesmo tempo que você não absorve a gordura do alimento, 30% ajuda a perder peso, ajuda a controlar colesterol também, mas você absorve menos as vitaminas que precisam da gordura para ser absorvida. As lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, né? A D a gente ainda produz dentro do corpo. A vitamina E e a vitamina K. Essas aí sofrem influência. Eu trouxe 3 exemplos que são mais do dia a dia. Que as pessoas acabam... não tem nada a ver? Na absorção, não, mas na excreção. Por isso que eu não quis trazer, senão ia ficar confuso. Se a gente falar de interação medicamento e nutriente, é um mundo. Então, o anticoncepcional, ele aumenta a excreção urinária. A absorção existe, mas existe uma perda pela urina um pouco mais intensa. Entendi. Ele não atrapalha a mucosa intestinal a absorver. Enfim,
a pessoa vai excretar mais. Isso, exato. Que interessante, Isso. tipo cálcio e vitaminas mesmo. Também. Porque só. a gente absorve o nutriente, ele circula no sangue, cumpre funções, um pouco o corpo estoca e uma parte o corpo excreta porque não precisa, né? A excreção geralmente é urinária. Que coisa. Então, às vezes tem medicamentos que interferem no total dentro do teu corpo porque a excreção urinária aumenta. A pílula é um exemplo de excreção urinária de vitaminas do grupo B, né? B2, B6, magnésio, vitamina B1, tiamina, perde um pouquinho. Voltamos com Malu, Gláucia, me diga. Vamos para os ingredientes. Pouquíssimos, né? Pouquíssimo. Nossa. É uma receita barata, fácil, pouquinho. não exige habilidade. Não exige habilidade. Né? Então dá vamos pra lá, fazer. que eu acho que todo mundo faz junto com a gente. A gente vai usar para calda de manga. Uma manga madura, descascada e cortada em cubos. Uma colher de sopa de xilitol. Uma colher de chá de suco de limão. Aí, para panacota de manga, 400 ml de leite de coco concentrado, 5 colheres de sopa de água, 10 gramas de gelatina sem sabor ou 4 gramas de agar-agar, 2 colheres de sopa de xilitol e 1 colher de chá de essência de baunilha. Só isso! Acabou. Vamos que vamos. Fácil. Só falar uma coisa. A manga ela tem que estar madura, importante pra gente fazer a nossa calda. Tá? Eu escolhi aquela manga que é a Palmer, que é sem fiapo. Né? Boa. Porque aquela com fiapo, pode ser, mas depois você vai ter que passar numa peneira para tirar o excesso, tá? Tá. Panela limpa, tá aqui. Vou colocar aqui a minha manga. Ó, tá aqui cortadinha, cortei em cubos. Ela vai dar aquela reduzida. Isso, ela vai cozinhar. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, vou colocar o xilitol. Então é uma receita que ela pode ser servida para diabéticos. Inclusive minha mãe estava em casa esse final de semana, que a gente fez uma comemoração em casa, e eu servi uma porção. Minha mãe já comeu, gente. Minha mãe já experimentou. Essa aqui tá aqui. Pra ela. Então tá. E gostou, né? Porque mamãe diabética e todas as receitas lá tinham, as sobremesas tinham açúcar, ela não podia. E essa ela pode ser servida tranquilamente. Malu, você tá colocando o xilitol. Poderia ser o eritritol também? Poderia ser qualquer adoçante, gente, ó. E tá aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar o suco de limão, vou deixar cozinhar. E essa parte, gente, da calda é isso. Só daqui a pouquinho que eu vou colocar o suco de limão, metade de um limão. Tá. Isso vai melhorar um pouco, você vai chamar um pouco, essa acidez, ela vai chamar um pouco mais do açúcar, né? E vai melhorar também a conservação, né? Porque a calda é mais cítrica, né? Então entendi, ela também entendi. conserva mais, tá? E é isso, vou deixar cozinhar. Agora vamos para a panacota, que ela já vai começar a cozinhar também. Continuamos, Glaucia. Primeira perguntinha, né? Vamos para a perguntinha. Então tá. Já vamos para a panacota. Cláudia, obrigada. Um beijo. O café impede a absorção de quais nutrientes? Boa Vamos pergunta. lá. Essa interação ela é entre nutrientes e nutrientes, né? A cafeína aumenta a excreção urinária de cálcio, tá? Então, não que a absorção não exista. De ferro, os taninos, que estão mais no chá preto, no chá... aquele mais escuro, chá mate. Tá. Os taninos diminuem a absorção do ferro no intestino. Então, aí, aproveitando o café não impede a absorção do ferro, não, né? Porque tem tanino, mas não é uma quantidade alta. Mas absorver o cálcio, depois perde-se mais pela urina. Então, a excreção urinária é ruim. Mas os chás escuros interagem com ferro. Eu já tive pacientes anêmicas por deficiência de ferro, por excesso de chás escuros na refeição que continha o ferro. Que coisa. Tomava depois do café da manhã, tomava depois do almoço, chazinho, mas também excesso, né, gente? Né, também. Nutrição é tudo equilíbrio, né? Não que faça mal um chá de maneira alguma, mas só o excesso é que se tem que evitar. E que normalmente o cafezinho vem coladinho na refeição, né? Exato. É que ele vem assim, né? Já fez a refeição. Não, ele vem bem coladinho. Ele vem coladinho. Então, mulheres que estão com osteoporose têm que tomar mais cuidado, né? que tomar cuidado. Que precisa ter uma absorção de cálcio respeitada, não ingiram muito café. Tá, tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Michel. Um beijo. Consumo adequado de água pode auxiliar na absorção dos nutrientes? Um consumo adequado, sim. Cuidado com excesso durante a refeição. Se você tomar mais do que 200 ml de água
ou outros líquidos na refeição, você dilui muito o ácido clorídrico. E você vai ter uma digestão menos favorecida das proteínas. Então, você vai ficar estufada. Não que isso vai impedir a absorção, não vai influenciar. Mas a digestão do alimento, principalmente da proteína, que precisa de um ácido clorídrico bem concentrado, muita água atrapalha a digestão. Que coisa, aí dá estufamento. Por isso. Então, o ideal que vocês já deram uma orientação, sempre após, né? E fica hidratado antes, aí durante a refeição o ideal não consumir, aí espera uns minutinhos e depois pode consumir. Se for um golinho só, até 50 ml, só para tirar um pouco a boca seca, aí tudo bem, mas mais de 200 ml compromete. Mas agora a gente volta com a receita da Malu, que é uma panacota geladinha, delícia, vegana e sem açúcar. Sem açúcar, sem lácteos, sem glúten, né? Naturalmente sem glúten. E a fruta, gente, também você pode brincar. Eu tô fazendo de manga, mas pode ser calda de kiwi, pode ser de ameixa, aqui você preferir, tá? Lembrando que eu escolhi uma manga, a Palmer, que ela não tem fiapos, tá? Coloquei aqui só a manga cortada, coloquei aqui um pouco de adoçante xilitol, que é um adoçante natural, mas você pode usar o que você quiser em casa. E vou agora, que tá pronta, olha só, se ele conseguir pegar aqui a imagem, ó, ela tá, ó, bem numa consistência. E aí o que que acontece, ó, deixa eu abaixar aqui, aí, ó, Saulito. Então, o que que acontece aqui é o seguinte, gente, essa calda, ela pode ser feita inclusive com a manga, só ela, bater ela com adoçante, passar numa peneira, ela vai ficar já cremosa, tá? Tá. Se você não quiser levar ao fogo. Vou colocar aqui um pouco de suco de limão. Ó, mais ou menos a metade, ó, dou uma misturada e ó, tá pronta, gente, está pronta. Eu gosto dela pedaçuda, também. Mas quem não quiser, você pode bater ela no liquidificador, passar, enfim, tá bom? Tá pronta. Vamos começar agora para o principal. A panacota. A panacota. Mas ó, só essa, assim, essa manga já assim, né, num copinho e tal, já de fica docinho. Pá. Gente, olha, as pessoas brincam muito, ai, todas as comidas de Natal são muito pesadas. Não, você escolhe. Eu ensinei aqui há 15 dias atrás também uma terrine maravilhosa, de ricota, super leve. Tava boa mesmo. Fica linda, de figo. Bom, panelinha boa, tenho aqui o meu leite de coco, tá? 400 ml, ó, tá aqui. Bonito, hein, Malu? Não é lindo? Ó o brilho desse leite. Pois é, leitinho de coco mais grossinho. Vou colocar um pouco de adoçante, tá? Esse adoçante xilitol, você vai usar uma colher de sopa, 2 colheres de sopa, você experimenta, vai a seu sabor, a seu gosto, tá? Aí vou colocar aqui um pouquinho de essência, bom, e vou cozinhar aqui mais ou menos uns 4 minutinhos. Tá bom? É pra aqui pegar que o vai sabor ficar, exato. e E aí, enquanto isso, Carol, eu peguei a minha gelatina, que tá aqui, eu coloquei ela na água para ela hidratar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aquecer ela 15 segundos no micro-ondas. E aí, daqui a pouco, eu vou colocar aqui. Então, para ser vegana, aí a pessoa usa o agar-agar. Aí teria que ser o agar-agar. Eu estou usando 10 gramas de gelatina. Se você quer uma versão vegana, 4 gramas de agar-agar. Dá uma colherzinha mais ou menos dessa aqui, tá? Para fazer a substituição. Isso. E uma dica importante é o seguinte, o agar-agar, quando você vai usar, o agar-agar, ele precisa cozinhar. Então, ele tem que cozinhar. Então, nessa receita, se eu estivesse usando o agar-agar, eu estaria já colocando ele para que ele seja ativado e ganhe esse poder de gelificação. Entendi. A gelatina de proteína animal, essa gelatina, eu não posso colocar ela em líquido fervendo. Porque se eu colocar ela no fervendo, o que vai acontecer? Ela vai perder a gelificação. Tá. Então eu vou aquecer aqui, vou cozinhar um pouco, vou dissolver ela no micro-ondas. Antes de ferver, eu coloco, misturo e já vai estar ok. Ah, que legal. Tá? Entendi. Tá ótimo. É, porque senão o processo fica inverso, né? E fica aqueles pedaços, ela fica dura, horrível, né? Exato. Vamos para a perguntinha do público? Quem escreveu pra gente, olha lá. Renata, muito obrigada, um beijo para você. No caso de hipo ou hipercloridria, a suplementação funciona? É possível repor nutrientes tendo essa condição de saúde? Vamos lá, Renata. A hipercloridria não interfere, não. A hipercloridria é a produção excessiva de ácido clorídrico que vai ter que ser tratada para diminuir um pouquinho, senão vai ter gastrite e úlcera.
A hipocloridria, sim, que é a produção baixa de ácido clorídrico no estômago, compromete a digestão da proteína e a absorção de cálcio, ferro e vitamina B12. E a hipocloridria pode surgir por excesso de uso de remédio antiácido, principalmente os prazóis, que eu já citei, e às vezes uma atrofia mesmo, uma diminuição da produção pela mucosa gástrica, diminuir um pouquinho a produção pelo próprio envelhecimento. Parece que 2/3 dos idosos a partir de 60 anos podem ter hipocloridria. E se tem hipocloridria, às vezes a correção pode ser na forma de suplementação. Ou se corrige a hipocloridria, o que pode ser feito com betaína clorídrica, né? É uma prescrição médica, ou suplementando sem depender, corrigindo, se tiver com deficiência, sem depender da absorção. Então, na forma intramuscular ou na forma sublingual. Né? Então, são formas que às vezes a gente opta na suplementação se a absorção estiver comprometida. Muito bom. Vamos para mais uma perguntinha e já já a gente encerra a nossa receita também. Elaine, um beijo, obrigada. Pessoas que excretam várias vezes ao dia absorvem menos nutrientes? Não, ou seja, que vão ao banheiro na mais verdade, vezes? é quem vai ao banheiro mais vezes se tem menos absorção, é isso que eu acho que ela quis Não, perguntar? ou que menos absorção ou acabam excretando mais, Isso, né? é porque a excreção pode ser via fecal, como pode ser urinária também, né? Mas vamos pensar, quem tem um trânsito intestinal acelerado, porque existe um tempo para o intestino absorver, o tempo em que o bolo fecal alimentar vai caminhando, tá? E vai sendo absorvido, são várias etapas. Se o trânsito intestinal está acelerado por quadros de diarreias frequentes, aí essa absorção pode ficar comprometida. Tem doenças do aparelho digestivo, algumas doenças inflamatórias, que aceleram o trânsito do bolo alimentar. E a absorção acaba diminuindo mesmo, Carol. Então, se a dúvida é que quem vai ao banheiro mais vezes tem menos absorção de nutrientes, se for por patologia. Porque tem pessoas que vão ao banheiro várias vezes ao dia, pelo ritmo dela próprio, sem ser alterada as fezes, sem alteração, aí não tem nada a ver, a absorção vai ocorrer normalmente. Não tem nenhum problema. Bora para Vamos momento lá. Já deram os minutinhos, Já deram. né? Bom, como é que a gente faz? Você coloca o líquido frio e aí você vai pegar o pozinho e você joga por cima, tá? Você não joga o líquido na gelatina, você joga a gelatina no líquido. Aí você mistura para ela não ficar empelotada. Tá. Micro-ondas, 15 minutos. Lembrando, não pode estar fervendo. Se estiver fervendo, eu vou perder o meu poder de gelificação. Ó, coloquei aqui. Tá? Eu aqueci, ficou aqui 2, 3 minutinhos, foi bem rápido. Misturei, tá pronto. O que eu vou fazer agora? Vou colocar, vou colocar agora nas forminhas. E aí, gente, aí vai você em casa, né? Eu fiz uma versão grande, fiz versão em taça, né? Acho que é bacana a gente falar Natal, comemoração. Às vezes é mais fácil e mais barato, né? Você colocar em taças individuais, porque você não tem o desperdício, porque às vezes aquilo que você serve fica muito tempo fora da geladeira, fora da refrigeração. Então essa é uma das dicas, né? Servir em taça, você já sabe quantas pessoas vão ser, fica bem mais fácil para você. E aqui, gente, olha, é isso, ó, colocar aqui. Ó, essa panela é pesada, gente. Não, você não tá entendendo, eu ia dizer isso agora. Eu fui pegar outro dia, quase caí assim. Aí, tem que pegar com as duas mãos. Geladeira, mais ou menos 2 horas, tá, gente? Olha, para 400 ml, a única coisa que pode dar errado nessa receita é o seguinte, você colocar gelatina demais. Tá. Que aí vai virar uma pedra, tá? 400 ml, 10 gramas. 10 gramas. Certinho. Certinho, tá bom? Certinho. Exato. Vai pra geladeira, né? Vai deixar gelar, vai gelificar mais ou menos 2 horas. Quando acontecer isso, você já tem aqui, ó. Televisão é tudo, Malu, gente. já tem televisão tudo é na truque. mão, olha lá. Ó, tá aqui ela bonita, prontinha. Aí eu vou vir aqui com a minha calda, que ela já está pronta. Quando ela estiver aqui, ok, ó. E aí, gente, ó, eu vou fazer uma camada, ó, com essa minha calda de manga. Ai, que delícia. Agora, eu tô usando aqui, eu vou usar aqui um pouco de pólen, ó, pólen, que é um super antioxidante. Então, é sobremesa, é Natal, mas a gente pode continuar se cuidando. E eu vou pôr uns chips aqui, gente, sabe do quê? Da casca da manga. Você que fez? Eu que fiz. Nada, tá gente, demais. deixa eu falar pra vocês, a gente não joga nada fora, gente. Esses chips de casca de manga viram um super snack.
É super fácil. Descascou a manga, você vai descascar a manga com o teu cortador, assadeira, um pouquinho de xilitol, um pouquinho de suco de limão e forno. Vai mexendo e você faz esses chips. Sério? Sim, e fica uma delícia, gente. Vamos fazer um festival de chips com a Malu próxima vez, ano que vem, né? Vamos combinar? Vamos. Porque chips é gostoso. Vamos lá, tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Salete, um beijo pra você. Como potencializar a absorção do ferro para paciente bariátrico, então pacientes bariátricos com diagnóstico de anemia? Vamos caminhando, que agora nós vamos experimentar, doutor Roberto. Chegou a hora de experimentar. Chegou a hora. Deixa eu experimentar, Glaucia, antes de responder a nossa perguntinha, né, Malu? Já queimou largada, né? Gente, vai estar muito bom. Não, eu tava sonhando. Gente, E eu o tanto adoro. que fica linda. Não, fica linda, gente. Com Esse frutas negócio vermelhas também daria. Frutas vermelhas, kiwi, calda de kiwi, fica mara. Bom apetite. É bom, gente. Super suave. Não é bom? Que Ó, é isso? Esse negócio aí só dá pra fazer receita usando leite condensado, creme de leite. Não, gente. Dá pra gente ser feliz assim, Deixa eu te falar um negócio. saudável. Não é bom? Isso é brincadeira, né? Ai, mas eu adoro tudo que ela... Nossa Senhora, tudo que ela prepara, eu... Faz, gente. É uma receita cozinho. leve Não, uma coisa boa. e deliciosa. Ninguém fala que não é uma gordice. Nossa, tá muito bom. Olha, vamos responder essa perguntinha do Roberto? Então, vamos lá. A Salete, então, pergunta como potencializar a absorção de ferro para um paciente, né, bariátrico com um diagnóstico de anemia. É um paciente que tem que ficar, Salete, sempre de olho na suplementação também, porque nem sempre o alimento dá conta, porque a absorção vai continuar sendo baixa. Mas o ferro de origem vegetal, dos vegetais verdes escuros, né, ele tem a sua absorção melhorada com a vitamina C. Então você pode jogar na sua salada que tem lá sua rúcula, né, seu agrião, tem vegetal verde escuro, até nas leguminosas tem um pouquinho de ferro também, né, feijão, ervilha, lentilha, embora não muito. Joga uma vitamina Czinha, espreme um limão nessa saladinha que já aumenta a absorção. O ferro de origem animal, a vitamina C não potencializa a absorção, vai absorver do mesmo jeito, com ou sem vitamina C. A de origem vegetal é que a vitamina C dá uma ajudazinha assim. Doutor Roberto, sabe que eu não te perguntei? Que é importante, quando a gente fala dessa questão até dos bariátricos e tal, vai depender da técnica utilizada, porque onde é exatamente a absorção? Ou em várias partes do intestino? Tem absorção que para começar precisa de uma parte do estômago, que é a produção de fator intrínseco no estômago, que é uma região do estômago que, se for tirada pela cirurgia, também compromete, mas na maioria das vezes as cirurgias que desviam o que está passando pelo estômago e depois já vai para uma parte já do intestino lá no final ou na metade, com as primeiras porções do intestino, Carol, quando retira ali uma parte do duodeno, jejuno, né, que essa parte do intestino delgado que a gente fala é que absorve os minerais e as vitaminas. Entendi. O intestino grosso é uma outra parte que absorve mais água, né? Mas enfim, tirou aí a primeira parte do intestino que a gente fala, geralmente se compromete a absorção de ferro, B12, vitaminas lipossolúveis em algumas técnicas, né? E, claro, uma reposição em cápsula, numa suplementação, vai conseguir, de forma adequada, suprir essa necessidade. Exatamente. Isso é o básico. Quem é bariátrico tem que suplementar, dependendo da técnica. Tem técnica que não é desabsortiva, é diferente. Tá. Que é só diminuir o tamanho do estômago, mas a absorção continua a mesma. Aí não tem preocupação. Mas se fosse a técnica desabsortiva, a suplementação é para sempre. E é isso que o paciente bariátrico não entende. Ele acha que não precisa. Ele fala, já tomei de 1 ano, agora vou parar de tomar meus suplementos que o médico prescreveu. Melhora. E começa depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem uma baita deficiência, ferro, B12, e muitas vezes a gente tem que corrigir e é com muito injetável comum, né? A gente mesmo. vê muito, né? Você vê muito na clínica. Vejo muito isso na prática. Eu ia te perguntar, o ferro é uma situação diferente, mas é aquela soroterapia que hoje comentam, né? De ser então intravenosa também, claro, num espaço próprio para isso, com esses nutrientes. Você é a favor, doutor Roberto? A gente nunca conversou sobre isso. Sim, desde que tenha algum critério definido, né? Você pode colocar endovenoso o que você quer. A gente prescreve medicamento endovenoso. A soroterapia é repor mineral, vitamina, antioxidantes, né?
nem sempre é obrigado a repor um monte de coisa, né? Mas ferro, principalmente, quando o paciente está com uma reserva muito baixa, a gente passa diluído em soro mesmo, mas para fazer às vezes lá no hospital, para fazer no ambulatório ou no pronto atendimento do plano de saúde. Mas tem clínicas que também usam a soroterapia, né? Que é um termo, soroterapia. E o que vai colocar ali depende do que o médico está querendo. Né? Mas a reposição endovenosa é uma estratégia que a gente usa na medicina para situações. Também, né? Tem que saber o que está sendo colocado, isso, para não ter problema. Então, porque hoje a gente sabe que... infelizmente, você não tem se pode usar isso para fins lucrativos, onde aquilo que está sendo reposto não precisaria. Não precisaria, entendi perfeitamente. Tá. Perfeitamente. E acho que o público também. Sim, sim. E até, assim, pode ser também uma solução para pacientes que não conseguem, por exemplo, engolir uma cápsula. Porque tem umas questões também, eu estava até lendo a respeito disso, não tem muito tempo, que tem pacientes que gostam e querem fazer, e precisam de suplementações, mas que não conseguem tomar comprimidos, não tem, né? Tem muita gente, na prática. Tem bastante gente. Então, de repente, isso pode ser conversado, pode ser uma possibilidade. Sim, todas as vias, a transdérmica, a intramuscular e a endovenosa. E o médico define qual é a mais eficiente para o seu paciente, mas a gente usa as vias extra-intestinais quando necessário, sem dúvida. Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Isso aqui tá muito bom, hein, Malu? Pelo amor. Olha lá. Tati, obrigada. Um beijo pra você. O uso contínuo de ácido acetilsalicílico impede a absorção do cálcio? Do cálcio nem tanto, mas parece que da vitamina C um pouquinho. O ácido ascórbico, com o tempo, pode ter uma absorção um pouco menor na presença do ácido acetilsalicílico. O cálcio um pouquinho também, mas são interações que não são tão preocupantes, porque é uma diminuição muito pequena da absorção. Tem outras interações de alimentos, por exemplo, dependendo da quantidade. Então, os fitatos presentes no invólucro de alguns vegetais, nos cereais, tem fitato, aveia, trigo, arroz. O oxalato também presente no espinafre, presente na beterraba. Fitato também está em leguminosas, feijão, ervilha, lentilha. Os fitatos diminuem um pouco, eles chupam um pouquinho, é uma fibra, que o zinco, o ferro e o cálcio ficam presos nesse fitato. Entendi. Então, o excesso deles não é interessante se você tem uma pessoa com osteoporose, uma pessoa anêmica que precisa do ferro. Então, você vai começar a dividir a refeição. Olha, não ingere na mesma refeição que contém ferro. Tá. Né? Mas são interações específicas. O profissional também da nutrição, o médico, ele vai falar, né, quando tiver algum problema. Sim, são interações que a gente vê no dia a dia, mas que não comprometem tanto se você não tiver uma deficiência prévia. Entendi. Né? Não é tão preocupante assim. Para encerrar, doutor Roberto, probióticos, pré-bióticos, você deu uma aula, né? Tá lá no YouTube, quem quiser rever essa pauta. Quando a gente fala de absorção de nutrientes, desse momento aí, dessas cepas que são importantes para a nossa imunidade também, tem relação? Tem. A microbiota intestinal, ela influencia em alguns nutrientes na sua absorção. As vitaminas do grupo B, por exemplo, a B12. A B12 é até boa parte produzida pela microbiota intestinal. Né? O que a gente come também é importante, mas o corpo produz. Então, algumas vitaminas do grupo B são fundamentais. A vitamina K também é produzido muito pela microbiota. Então, elas potencializam uma quantidade maior ser absorvida, porque elas também produzem além do que você comeu. Entendi. Então, e elas protegem a mucosa intestinal. Então, elas estão dentro da fisiologia do aparelho digestivo. A microbiota em equilíbrio vai ser sempre benéfica. Então, a suplementação de probiótico, em alguns casos, também pode ser muito interessante. E é isso, né? E lembrar do check-up, estava até conversando com o doutor Roberto, falei, esse ano fazer tudo com calma em janeiro. Porque eu até fiz uma pergunta outro dia, não me lembro para quem, se os exames, quando a gente está correndo muito, e muita coisa, e no mês de dezembro é intenso e tal, se isso pode influenciar nos nossos exames. Então, assim, tem que fazer o check-up, mas eu acho que dezembro é tão frenético. Entendi. Que talvez possa influenciar de forma negativa. O cortisol, o estresse vai estar lá em cima. Oi, Gláucia. Influencia, a Gláucia está perguntando. O que você acha, a sua opinião como médico? Depende do que você quer dosar, né? Se você quer dosar alguns hormônios que têm correlação com níveis de estresse, ele pode estar mais alterado. Você está estressada pra caramba, teu cortisol vai dar mais alto do que deveria. Né? Para alguns outros exames, o estresse não influenciaria, mas para a parte hormonal, sem dúvida. E, gente, não faça atividade física que vai colher depois. Não. Porque, né, doutor, meu cortisol, olha, eu nunca vi, eu fui correr, fiz uma corrida, sei lá, de 10 quilômetros e aí depois eu dosei o cortisol. Vocês podem imaginar, né? Foi lá pra Você fica, né? Falei, tem coisa que a gente tem que já contar pro pessoal pra ninguém fazer essa bobagem.
Faz lá bonitinho o jejum pedir, faz logo cedo, né? Descanso, né? Descansa neste dia. O preparo para o exame, né, Carol? Então, se a gente não faz o preparo correto, influencia no laudo. Aliás, isso é um belo tema para a gente discutir em janeiro, hein? Verdade. E vocês voltam junto comigo? Se Deus quiser. Dia 10 de janeiro estaremos aqui. Se Deus quiser. E eu já me despeço dessa dupla querida, mas claro que vocês vão ficar com o Instagram deles, que eles também vão passear um pouquinho, vão continuar colocando tudo por lá. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. O site doutorrobertonavarro.com.br, doutorrobertonavarro.com.br. E a nossa chefe Malu Lobo quase nutri. Falta pouco, hein? Só falta um semestre. Um semestre. A gente vai comemorar junto. Chegando lá, gente. Chefe Malu Lobo no Instagram, chefe Malu Lobo, e o site nutrasaudenacozinha.com.br com todas as dicas, com livro, com muitas dele. Isso aqui tá muito bom, Pedrinho. Você, por favor, guarde. Mostrar que pra ser feliz, né, não precisa muita coisa. A gente complica demais essa cozinha, gente. Não precisa complicar, não. Também você vê que é fácil, barato. Muito bom, muito é uma receita barata. Você vê que pouquíssimo gás, que o pessoal tá preocupado com gás. Não, aí, e muitos nutrientes, como vocês colocaram. Sim. Poucas calorias e delícia, né? E fácil e geladinho. Muito bom. Muito bom. Gente, Natal maravilhoso para vocês também, sabe para que a gente todo ama o público muito do vocês. Você Bonita. Em nome de toda a equipe do Você Obrigado, Bonita, da minha Carolzinha. família. Obrigado. Pessoalmente também digo. E um ano novo. Obrigado, Um ano novo lindo. Um ano novo com tudo pra bom. você também, que vocês merecem. Pra nós. Muitas conquistas. Obrigado por tudo. Quem viu? sabe a gente Agradeço. tira aquele projeto do papel. Sabe, doutor? Lembrou? Entendi. Aguardem, né, Malu? Tá bom. Aguardem. É isso aí. Um beijo.